Imagine um mundo onde a palavra responsabilidade ganha um novo sentido quando você percebe que sua maior tarefa é justamente não ter certas tarefas. Assim viviam os eunucos, figuras históricas que parecem ter saído de uma comédia sombria, escrita por alguém com imaginação demais e juízo de menos. Eles ocupavam posições de destaque, cuidavam de reis, guardavam segredos e, claro, carregavam aquele pequeno detalhe anatômico que mudava completamente a dinâmica da conversa em qualquer corredor do palácio. Era só alguém tossir mais alto que todo o ambiente congelava. Foi uma piada? Foi indireta? Melhor deixar para lá. E assim a vida seguia, entre mistérios, protocolos e uma dose generosa de bizarrice que faria até roteirista de humor ácido levantar as mãos e dizer: ok, isso aqui já é demais até para mim. Os eunucos eram tratados como seres quase místicos, meio sagrados, meio inconvenientes, meio tudo que ninguém conseguia explicar direito. Alguns eram conselheiros, outros guardiões, e alguns viravam praticamente os psicólogos não credenciados das realezas, ouvindo segredos que fariam qualquer terapeuta moderno pedir férias antecipadas. Imagine, você está sentado no trono, preocupado com exércitos, economia, traições, e o único que sabe tudo é justamente aquele sujeito que não pode ser chantageado com escândalos amorosos. E por isso todo mundo confiava neles. Afinal, a vida já tinha lhes tirado o suficiente, então o mínimo era entregar a eles os segredos do reino inteiro. Quase poético, quase trágico, quase uma sitcom pronta. Com o tempo, os eunucos ganharam tanta influência que alguns reis mal assinavam documentos sem antes perguntar: e aí, o que você acha? Era poder demais nas mãos de alguém que nunca pediu por isso. E claro, esse poder despertava ciúmes. Nobres olhavam de longe com aquela inveja típica de quem pensa: como assim eu tenho tudo, e mesmo assim ele manda mais que eu? E o eunuco, tranquilo, apenas sorria com aquele ar de quem já viu tanto absurdo que nada mais o surpreendia. A verdade é que, enquanto os nobres competiam entre si, eles eram os únicos que realmente entendiam o funcionamento da corte e faziam questão de aproveitar cada segundo com sua mistura única de pragmatismo e humor ácido involuntário. Mas o lado bizarro da história não para por aí. Alguns eunucos se tornavam líderes militares, estrategistas brilhantes capazes de derrubar impérios inteiros. Sim, o mundo chegou ao ponto de ter generais que ouviam ameaças de inimigos e pensavam: meu amigo, se acha que me assusta, você não tem ideia do que eu já passei. Essa resistência psicológica inesperada fazia deles adversários temidos. E honestamente, ninguém queria entrar para a história como o sujeito derrotado por um eunuco irritado. Então diplomacia acontecia rápido, muito rápido, entre funções políticas, intrigas, fofocas imperiais e noites longas cuidando de reis estressados. Eunucos acabavam se tornando mestres em entender o comportamento humano. Eles eram praticamente o Google emocional da época, capazes de prever brigas, golpes de estado e até crises existenciais, só de observar alguém segurando a taça de vinho do jeito errado. Essa habilidade os tornava essenciais e também perigosos. Afinal, quem controla a fofoca controla o reino. E é claro que as lendas começaram a surgir. Algumas cortes juravam que eunucos tinham poderes sobrenaturais. Outras diziam que eles eram quase imortais. E considerando o estresse que enfrentavam diariamente, talvez fossem mesmo. Mas a verdade é que eles eram apenas pessoas que aprenderam a sobreviver em um ambiente onde qualquer passo em falso podia custar a cabeça, literalmente. Então desenvolviam aquele humor seco, afiado, que só quem já perdeu demais consegue carregar sem culpa. Com o passar dos séculos, a figura do eunuco virou símbolo de ironia histórica. Tiravam deles algo essencial e, mesmo assim, acabavam sendo os únicos realmente essenciais ao funcionamento de muitos impérios. É quase uma piada cósmica. Uma dessas histórias que a vida inventa só para lembrar que o absurdo está sempre à espreita, pronto para ir por último. E se existe algo que eles ensinaram ao mundo é simples: você pode tirar muito de uma pessoa, mas nunca tira sua capacidade de se reinventar e de fazer isso com estilo. Obrigado por acompanhar mais esse mergulho bizarro, ácido e surpreendente da humanidade. Se você gostou de rir e se arrepiar ao mesmo tempo, continue com o canal Sorrindo no Escuro. Aqui a gente encara o estranho com humor, encara o humor com coragem e encara a coragem do jeito que dá. Valeu por assistir e até o próximo capítulo dessa maravilhosa coleção de histórias
que ninguém pediu, mas todo mundo adora ouvir.